E vamos de série notícias com Jamil Chad. Vamos ver juntos. Começar falando da tal da Gangue da Paz, né? Mas deixa eu dar bom dia para o Jamil. Bom dia, Jamil, tudo bem? Bom dia. Gostei muito do nome que você sugeriu, Vivi. Muito adequado. Gangue da Paz é a tal da fundação, né, do Conselho da Paz do presidente Donald Trump. É disso que a gente está falando, porque ele anunciou agora de manhã essa fundação do Conselho, a tal da ONU informal. O grupo é formado por figuras como Javier Milei, Viktor Orbán e o genocida Benjamin Netanyahu. São 35 convites que foram distribuídos, né? E são 22 países entrando oficialmente. O Jamil, é claro, vai passar mais informações para a gente. Mas, Jamil, eu queria só chamar a atenção, já passando a bola para você, nessa cerimônia, para a fala do Donald Trump, né? Então, ele disse o seguinte, que o Conselho terá aval para fazer tudo o que quiser, não só em Gaza, né? Eu vou até trazer aspas exatamente do que ele disse, porque ele fala assim, quando esse Conselho estiver completamente formado, poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos. E faremos isso em conjunto com as Nações Unidas, disse Trump, que vai ser o presidente vitalício do órgão e o único com poder de veto. Poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos, Jamil. É muito, muito, muito complicado toda essa história. Vou começar pelo início. 59 presidentes, líderes foram convidados. Muitos ou recusaram ou ficaram em silêncio. Hoje pela manhã, por exemplo, o Reino Unido, um país absolutamente aliado de Donald Trump, disse que não, muito obrigado, não faremos parte, por enquanto, desse projeto, nem a França, nem os grandes países europeus. Hoje, o que aconteceu em Davos foi justamente a tentativa de Donald Trump de promover um enterro formal da ONU e a criação de um novo conselho. Mas, obviamente, não aconteceu exatamente assim. Primeiro, como você colocou, Vivi, por conta dos líderes que apareceram para esse evento. Então, apareceram Milei, e aí o presidente do Paraguai, alguns, obviamente, com algum tipo eu diria, de peso, mas longe, absolutamente longe do projeto de Donald Trump, que era basicamente de reunir o mundo ali e dizer, olha, a partir de agora, esse é o organismo internacional que vai adiante. Algumas coisas foram muito interessantes durante o evento que eu acompanhei. Em primeiro lugar, tinha um brasão ali da nova instituição, né? Conselho da Paz. E aí o brasão, claro, com os ramos ali de oliva, de oliveiras, exatamente como é o da ONU. Mas, claro, com a parte central modificada, justamente com o mapa dos Estados Unidos no centro do brasão. Começa assim, Vivi. Mas, além daqueles brasões ali dessa nova organização, o que chamou a atenção é que no pano de fundo do palco não estava o brasão da nova instituição, estava o brasão do governo americano. E aí, em todas as partes, o que se via era justamente esse brasão, esse que vocês estão vendo agora. Um outro detalhe muito, muito curioso. Esses, talvez, 20 líderes que estavam, súditos, basicamente, que foram até Davos para o evento, não ganharam a palavra. Nenhum deles pôde falar. Quem é que falou no evento? Donald Trump, que foi convidado para ser o líder dessa nova organização, ele disse que ele foi convidado para ser o líder, ele não disse quem convidou, mas, enfim, esse é um outro detalhe. Então, quem pôde falar neste evento mundial? Donald Trump, Steve Witkoff, que é o enviado para o Oriente Médio, o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, e o Marco Rubio, que é o chanceler dos Estados Unidos. Ou seja, só pôde falar o governo americano. E aqueles outros líderes ali, coadjuvantes, apenas coadjuvantes, num silêncio constrangedor. E aí tem um outro detalhe também, que é uma manipulação diplomática muito interessante. Para que esse organismo, aí vocês estão vendo aí o novo símbolo do Conselho da Paz, olha só, os Estados Unidos, obviamente, no centro do mapa. No caso do Conselho, né, para ele entrar em vigor, para ele existir, normalmente um organismo internacional precisa passar por ratificações, um número X de países precisa ratificar para que aquele órgão seja, então, finalmente criado. No caso do Conselho da Paz de Donald Trump, ele pegou um atalho. Segundo o tratado, bastam 3 países
assinarem que está tudo resolvido, o órgão já existe, o organismo internacional já existe. Então, o que ele fez no começo do evento, ele falou, obviamente, Vamos pingar, ali gente, como uma espécie de palanque, um cercadinho dele mesmo, né? A gente conhece o que significa cercadinho, e aí ele chamou o Bahrein e o Marrocos, cada um deles assinou, Donald Trump assinou, e a Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, anunciou que estava criado o Conselho da Paz. Né? Então, é tudo absolutamente montado para que Donald Trump diga que, a partir de agora, ele tem uma ONU para chamar de sua. É só isso. Agora, o problema é, obviamente, essas frases que você está trazendo, que ele acredita, ele tem certeza que ele pode fazer tudo a partir, justamente, desse órgão. Alguns elementos que complicam a vida dele. Reino Unido e França não participarem é, obviamente, algo muito sério. Por quê? Porque são 2 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. China, nem ouvimos falar, obviamente. Mas, curiosamente, a Rússia, que foi convidada, deu um drible bastante interessante em Donald Trump. Diz o seguinte, claro, por que não fazer parte do seu Conselho de Paz? Por que não pagar $1 bilhão, que é o quanto está sendo cobrado por Donald Trump para você ter um assento permanente no Conselho? Aí o Vladimir Putin disse o seguinte, muito bem, vou até pensar em pagar, mas com o dinheiro russo que está bloqueado no exterior a partir das sanções que vocês me impuseram por conta da invasão na Ucrânia. Então, basta liberar o meu dinheiro que está congelado no exterior que eu pago para fazer parte deste conselho. Qual é a jogada do Putin, que, obviamente, é brilhante como estrategista? Se você liberar o meu dinheiro no exterior, você, no fundo, está encerrando com as sanções internacionais contra a Rússia. Se você encerra as sanções internacionais contra a Rússia, no fundo, você está legitimando a minha invasão à Ucrânia. Só um pouquinho, César, perdão, desculpa. Não, eu só queria aproveitar, porque, enfim, a gente vai para vários recortes aqui, mas lembrar que ele também apresentou nessa reunião um plano para a reconstrução de Gaza e a gente tem uma imagem aqui, Jamil, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque é chocante a imagem, e queria que você contasse um pouco desse plano do Trump para a reconstrução de Gaza. Que absurdo, gente. Vamos lá, Vivi. Vocês obrigado, Socorro, pelo cincão. Falou da Riviera de Gaza. E aí... Aliás, saudades da Priscila Lari. Ela não apareceu hoje na live, né, gente? E estamos com um público bom. Tem um corte nosso do Tinder Nazi, que, aliás, é a reportagem do Jamil. Tá explodindo de visualização agora no canal. Vamos, gente, vamos pingando aqui. A gente precisa do apoio de vocês. Houve uma indignação absoluta. Afinal de contas, as pessoas estavam morrendo, né? Continuam morrendo, né? Vamos ser claros aqui. Mas naquele momento era o auge, basicamente, da matança em Gaza, com mulheres e crianças sendo absolutamente vítimas ali de um... Bom, não sou eu que estou falando, é dito dessa forma por entidades como a Anistia Internacional, Human Rights Watch, um genocídio. Então, Donald Trump propôs uma Riviera. De repente, o negócio desandou por conta da indignação e o caso sumiu. E hoje, justamente nesta apresentação do Conselho da Paz, Donald Trump, então, apresenta o projeto da Nova Gaza. Nova Gaza com prédios de luxo e turismo. Segundo ele, em 3 anos, isso vai ser reconstruído. Vocês estão vendo aí o que será a Nova Gaza de Donald Trump. Isso aqui não é uma ilustração que eu trouxe de um local X, não. Isso aqui é a ilustração que o governo americano apresentou para os investidores em Davos nesta quinta-feira, chancelado, aqui, perdão, só para completar, a nova Rafah. Rafah é onde absolutamente milhares de pessoas foram mortas, bombardeadas, absolutamente agora apresentada como, obviamente, um grande projeto imobiliário. Esse projeto apresentado aos empresários e, claro, chancelada por aqueles súditos, e eu insisto, porque são mais ou menos 20 líderes internacionais que estavam ali aplaudindo Donald Trump. Com alguns elementos que a gente precisa trazer aqui. Vivi, me perdoe por me alongar nisso. Isso tudo só é possível por conta daquele acordo de paz que foi assinado justamente entre Israel e o governo americano, claro, impondo basicamente essa paz em Gaza. Um detalhe, neste acerto, há um elemento fundamental para Israel: a imunidade e a anistia
para Benjamin Netanyahu em relação a tudo o que aconteceu em Gaza. Então, isso não é apenas um projeto de reconstrução. Isso é um projeto de reconstrução sobre corpos humanos, no qual simplesmente os responsáveis por, obviamente, tudo que a gente viu, ficarão absolutamente impunes, sairão absolutamente impunes. Eu tenho até dificuldade de contar essa história, porque ela parece tão absurda, ela parece absolutamente fora de qualquer tipo de, eu diria, legalidade, mas é isso que nós estamos vendo. Aquela ideia maluca que nós pensamos, isso é maluquice, Riviera em Gaza, está aí. Ela está apresentada oficialmente ao lado de Javier Milei, presidente do Paraguai, autoridades de vários países, apresentada oficialmente aos empresários. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!